uma vez eu perguntei para minha terapeuta, mas será que eu tô deixando de viver? Será que eu tô evitando certas coisas? Aí ela me falou assim, mas por que você tá se obrigando a fazer uma coisa que naturalmente você me dizendo você não está confortável? Seja bem-vindo ao Chá Comigo. É a segunda vez que estou gravando fora do país. Eu estou na África do Sul. Se você ainda não acompanhou essa jornada, também em vídeo, vá lá para as minhas redes sociais. No Instagram eu sou Samuel Gomes e no YouTube Guarani Armário, que eu venho colocando como é que tem sido a minha experiência no intercâmbio aqui em outro continente e num país cheio de pessoas pretas. E aqui no Chá Comigo eu tenho tido a oportunidade de dizer sobre os sentimentos e as coisas que eu venho experienciando enquanto sendo a minha primeira experiência mesmo, né, no intercâmbio. Então hoje eu quero dividir com vocês algumas coisas. Eu estou num outro ambiente, isso aqui é o espaço da sala da casa que eu estou vivendo, que é uma residência estudantil. E provavelmente vocês vão ouvir alguns áudios de fundo, porque eu estou no ambiente compartilhado. E eu fiz questão de fazer esse episódio aqui para que vocês possam sentir um pouco a vibe. Atrás de mim tem o Nelson Mandela, um quadro lindíssimo. Então bora lá conversar? Bom, gente, eu tô bem emocionado essa semana porque é a minha última semana aqui na África do Sul, dessa primeira vez que eu vim fazer o meu intercâmbio. E diferente daquele primeiro episódio que eu trouxe aqui para vocês, como é que foi ter experienciado as 2 primeiras semanas ali na Universidade de Cape Town, aqui, além de falar como é que tá sendo essas 2 últimas semanas na Good Hope, eu quero dizer também para vocês o que mudou em mim, né, nesse período aqui na África do Sul. Então, eu fiz algumas organizações aqui na minha mente para a gente poder conversar. Primeiro, que a intenção de fazer intercâmbio era um desejo muito grande meu. Quando eu fiz a minha faculdade de design gráfico, eu lembro de ter conversado com uma amiga minha que também tinha o mesmo sonho, que a gente tinha que fazer um curso fora do país, que a gente tinha que fazer intercâmbio, tinha que aprender uma língua, porque isso ajudaria a gente a encontrar melhores oportunidades de trabalho, principalmente na área que a gente estava atuando na época, que era o design. E isso é muito importante também para todas as outras áreas. Como a minha realidade lá naquela época era uma realidade de muitas vezes de escassez, eu não tinha condições para poder fazer ou continuar num curso de inglês. Eu cheguei a fazer alguns cursos também no emprego que eu consegui ali na área, mas eu tinha que equilibrar o que é que eu queria para mim e o que é que daria para fazer naquele momento, tá? Desculpa o barulho, gente, mas é isso, eu falei já para vocês. E eu tô gostando de ser dessa forma para vocês verem a realidade. Eu quis gravar aqui, né? E eu fiquei pensando assim, né? Eu acho que esse sonho nunca vai se realizar, porque assim, eu tava juntando uma grana para fazer o intercâmbio vendendo VR. E demorou muito para juntar aquela grana. E quando eu juntei a grana, eu tive que ajudar meus pais dentro de casa, que é a realidade de muita gente. Então, quando o Change Program falou para mim da possibilidade de fechar um projeto junto com eles, onde eu pudesse fazer o meu intercâmbio, eu fiquei extremamente feliz e eu, de fato, achei que esse dia não fosse chegar e chegou. Chegou esse dia, eu fiquei muito nervoso, como eu falei no primeiro vídeo, mas estar aqui faz parte de um sonho tão grande que a cada momento eu sinto como se eu fizesse parte de algo muito maior, assim, né? Isso eu não sei nem explicar, porque assim, as pessoas com quem eu me conecto, as pessoas com quem eu falo, os professores que eu tenho. Quando eu vim aqui para Good Hope, eu vou dizer para vocês que eu estranhei um pouco, porque a relação que eu estava tendo na outra escola, no outro ambiente de residência, era totalmente diferente daqui. Eu não tinha que dividir a casa com ninguém, eu não tinha que dividir banheiro com ninguém, eu não tinha que encontrar outras pessoas, senão as pessoas com quem eu estudava muitas vezes, ou quem eu conhecia aqui. Eu estou em pleno contato com todo mundo, sempre. O legal é que os ambientes comuns fazem com que a gente socialize,
a cozinha é o melhor encontro, porque é lá onde que a gente vai ver a comida típica de cada um, o que cada um tá fazendo, cozinhando, como é que foi o dia, o que fez, o que não fez. A gente tem a oportunidade, muitas vezes, de sair junto para rolê. Eu lembro que na primeira semana, aqui no primeiro dia, que na verdade é o segundo dia, porque eu cheguei no domingo, e o primeiro dia de aula, que é na segunda-feira, rola um passeio à noite, né? Geralmente as pessoas que são novas, que são junto com os veteranos, vão para o Mojo Market, que é um espaço que tem aqui em Cape Town, perto da Sea Point, que é um espaço que tem bebida, que tem karaokê, que de domingo rola dança, salsa, merengue, mas na segunda-feira rola karaokê. E eu fui na segunda-feira da primeira semana e eu falei assim, imagina que eu vou subir no palco pra cantar, imagina que eu não tenho coragem, um monte de gente que não me conhece, não sei o quê. A vergonha bate porque, né, eu ainda tava vendo as pessoas cantarem em inglês. É interessante que no dia que, naquele momento que eu cheguei, tinha uma criança em cima do palco cantando Bruno Mars, e cantando muito bem. Eu falei assim, imagina, não vou subir. Tava com uma amiga minha brasileira, né, a Gabi, que conheci aqui, que veio através de um projeto também, muito legal. Depois vocês vão lá no canal para poder ver, e se você tá assistindo no canal, só assistir os vídeos do Meu Olhar. E assim, conversa vai, conversa vem. Eu já estava sentindo muito mais confiante no inglês por conta das 2 primeiras semanas. Eu já sabia conversar. Então fui me soltando aos poucos. Eu sei que no final da noite, assim, eu já tinha subido no palco, cantado a Evidências, junto com vários outros brasileiros. E foi muito legal. Essa lembrança eu vou ter para sempre na minha vida. Não tenho muitos vídeos de eu lá em cima, porque eu estava de fato ali vivendo, né? Então minha primeira noite já foi recepcionado por essa aventura maravilhosa. E aí, durante a semana, eu tive a aula, né? E aí, toda manhã eu tenho a aula. E a aula fica bem próximo da casa que eu tô morando. Então, da casa que eu tô morando até a escola, dá 2 minutos. Entendeu? Dá 2 minutos. Então, é muito perto. E isso é legal, porque você nunca vai falar que você acordou atrasado, porque mesmo se você acordar atrasado, você tá do lado da escola e dá pra ir. E eu comecei a ter aula com a professora Pipa. E eu vou te dizer por que eu tô querendo gravar e estou gravando esse vídeo e esse podcast, esse episódio hoje. Porque eu fiquei muito emocionado hoje. Eu fiquei muito emocionado porque eu comecei a pensar em tudo que eu vivi nesse um mês aqui. Sem dúvida, foi um dos meses mais intensos da minha vida. A preparação para vir para cá também foi. Os dias aqui também foram. Eu prometi uma quantidade de entrega para o Change Programs, gigantesca. Quando eu não estou estudando, eu estou editando. E quando eu não estou editando, eu estou escrevendo. E quando eu não estou escrevendo, eu estou editando. E quando eu não estou editando, eu estou estudando. E quando nada disso está acontecendo, eu tento ter um mínimo de vida social, encontrando alguns amigos, saindo para alguns lugares para produzir conteúdo também para vocês. Então, nesses momentos também estou ali produzindo. E todas as entregas eu estou fazendo, sabe? E se você procurar por todas as minhas redes, tirando o X que não tem mais, vocês vão encontrar conteúdo sobre Cape Town, sobre África do Sul, e vão entender como é que foi essa jornada aqui. E eu me desafiei a fazer isso porque eu queria me provar e entender que era possível também estar nesse lugar. Por muito tempo antes eu falava, nossa, eu queria ser um criador de conteúdo também de viagem. Cara, sei lá, a minha 7ª viagem em um ano, sabe? Eu tenho um vasto conteúdo ainda da minha viagem ali no Egito que ainda vou publicar, gente. Ainda vou fazer um resumo, vou falar o que eu fiz cada dia, exatamente como eu tô fazendo aqui. Né? Eu provavelmente vou ter que contratar um editor ou mesmo eu me dedico a uma semana para poder fazer isso, mas vamos lá continuar falando sobre aqui. Eu tive alguns receios, e aí aqui, como é para eu falar também de sentimento, dividir a casa com outras pessoas é estranho, mas é uma oportunidade que você tem se por acaso você não morou em república. Eu nunca morei em república, eu saí da casa dos meus pais para morar pouquíssimo tempo sozinho e depois eu já me casei. E agora, né, depois da minha separação, eu moro com as minhas cachorras. E é uma liberdade tão grande, é uma liberdade, é um sentimento de liberdade muito grande, é muito confortável.
é muito gostoso morar sozinho. E aí você vai pra uma casa num outro país com mais 10 pessoas, eu me senti no Big Brother. Eu senti que, ó, cadê a câmera? Eu vou ser uma Carol com K aqui, meu Deus, vou enlouquecer. Não, mas foi muito tranquilo. Algumas coisas eu acho que me incomodavam justamente porque eu tenho a minha liberdade da minha própria casa. Então, quando eu chegava em casa de algum rolê que eu tinha feito, sempre tem alguém aqui pra perguntar onde que eu tava, o que eu tava fazendo. E eu sei que isso tem a ver com um sentimento de tipo, eu quero começar uma conversa. Mas em certos momentos eu não queria falar nada com ninguém. Não por ser antipático, mas porque eu acho que eu perdi um pouco esse tato por morar sozinho, mas isso também foi um desafio que foi superado aqui. Um outro desafio também que foi superado foi... em casa eu já faço a minha própria comida, né? Mas foi ir pro mercado e fazer uma compra para as minhas semanas aqui, né? Eu fiz um vídeo que provavelmente quando esse episódio for ao ar, se Deus quiser já vai estar no meu Instagram, falando quais são os valores dos preços de algumas comidas aqui, porque eu fui pro mercado, eu me pus nesse lugar para poder entender quais são os preços das coisas, porque se você vem pra cá e só fica comendo as coisas no restaurante, você vai gastar muito mais. Isso é uma verdade, você vai gastar muito mais. E eu acho que essa oportunidade que você tem de comprar as coisas no mercado é uma experiência única. Você preparar a sua comida, você fazer a sua janta, você tem uma sensação muito maior de residente, entende? Você não fica como se você fosse um visitante, como se você fosse turista. Uma outra experiência legal que teve aqui, e aí eu tô jogando assim, porque aconteceram muitas coisas. Uma das coisas legais que aconteceram aqui foi um feriado que teve aqui em Cape Town, em toda a África do Sul, que eu não consigo falar o nome do dia, mas eu vou explicar sobre o que é. É um feriado que eles celebram a diversidade cultural e étnica que tem no país, falando sobre povos originários, falando sobre comunidades negras e os seus clãs e grupos de comunidades muçulmanas. Então, nesse dia, se você tem orgulho de quem você é, do seu país, da sua origem, você vai utilizar a roupa desse seu país, desse seu lugar, da sua origem, da sua cultura, da sua etnia. E você vai saber um pouco mais sobre essa cultura. E aí vocês estão vendo que atrás de mim tá rolando uma conversa bem alta, né? Espero que vocês estejam me ouvindo. E assim, eu sinto que foi incrível ter participado desse dia. Por quê? Porque dentro da sala de aula, a professora foi lá com o chapéu dela do Texas, aquela do Texas, eu fui com a camiseta do Brasil, porque a gente ressignificou a bandeira do Brasil, a camiseta do Brasil. As pessoas que vêm da Arábia Saudita também vieram com as suas roupas típicas. E aí a gente fez um churrasco, que aqui é barbecue, né? Mas o churrasco dele também é diferente, é uma linguiça assada num pão com ketchup e mostarda. Bom, não tem outras carnes, se não fosse os outros brasileiros trazer frango, picanha, não ia ter. Mas é isso, estava ali para curtir a vibe do que era aqui. E foi muito legal. Isso aconteceu numa sexta-feira. E aí essas comemorações aconteceram em outros dias também. E aí eu fui para uma vez andar na cidade e vi muitas pessoas utilizando roupas típicas, né? E foi muito legal de ver, foi muito legal de conhecer, de acompanhar. Eu acho que eu tenho tido a sorte de ir para certos lugares e acompanhar momentos específicos desses lugares. Como, por exemplo, quando eu fui para a Turquia e já acompanhei o Ramadã, por exemplo. Foi incrível, acompanhei assim, né? Eu vi as coisas acontecendo. E aqui acompanhar esse feriado também, né? Então foi muito legal. Uma das coisas que eu fiquei pensando também, que eu queria trazer aqui, é sobre os sentimentos, né? Que eu vim decupando ao longo desse um mês aqui, né? Dessas 4 semanas. Que tem a ver com o meu olhar sobre mim, né? Eu tenho aquele projeto Meu Olhar, mas que é sobre viagens e ir para lugares. Mas tem um olhar sobre sobre mim mesmo, né? Sobre meus sentimentos, sobre o que eu quero para mim, sobre o que eu quero fazer. Eu me coloquei muito no lugar de entender também ou começar a entender sobre o meu próprio valor e como isso é importante, né?
Tipo, é uma frase que eu já falei aqui para vários amigos meus e que eu comecei a falar para os meus amigos no Brasil, que eu vou trazer aqui, é que se alguém não me tratar tão bem quanto eu estou me tratando desde quando eu aprendi a me amar, se alguém não precisa ficar na minha vida, porque eu tenho vivido tanta coisa especial que hoje eu consigo entender o que a minha terapeuta dizia, o que alguns amigos meus me diziam, que é eu ser minha própria companhia, ser minha melhor companhia, e ser meu melhor amigo, e ser o meu próprio namorado. E isso pra mim é muito forte, isso pra mim é muito bom, porque não é sobre ter coisas pra mostrar pros outros, não é sobre fazer coisas pra mostrar pros outros, é sobre você se dar o devido valor que você busca que as pessoas enxerguem em você. E isso é um passo muito importante pra mim enquanto pessoa, sabe? Eu tenho refletido muito sobre tudo isso, porque não é sobre o aprendizado de inglês apenas. Eu acho que quando a galera do TD Programs falou pra mim, olha, Samuel, você vai ver que o intercâmbio vai mudar você. E mudou completamente, e tem mudado completamente, e tem me feito repensar muito, pensar em projetos novos. Eu me sinto muito mais inspirado aqui. Eu queria ficar vivendo em Cape Town por pelo menos um ano, e eu tenho certeza que eu vou voltar. Eu tenho certeza que eu vou voltar. Ou que eu vou fazer outros intercâmbios em outros lugares. É isso que eu desejo, né? Eu quero que esse chá comigo, né, nessa nossa conversinha aqui particular, vocês consigam saber o que eu senti. Em certos momentos dessa viagem, eu me fiz um questionamento que eu me faço em algumas outras viagens quando eu vou, quando são muito longas, assim, e que eu quero trazer aqui, que é o desconforto que eu tenho quando alguns amigos, ou mesmo eu internamente, fico ou me cobrando ou me questionando se eu deveria ou não ter ficado com um monte de cara, ter transado com um monte de gente ou com alguma pessoa. E eu vou ser honesto com vocês aqui, gente. Eu vim aqui com um objetivo muito claro. E eu sou muito focado. Meu ascendente é Capricórnio. Capricórnio é muito organizado. Quando coloco a mente numa coisa, ele fica com a mente naquela coisa. E eu vim aqui a trabalho. Por conta de uma oportunidade de trabalho, eu estou fazendo intercâmbio. E quando eu falo que se alguém não me tratar tão bem quanto eu me trato, esse alguém não merece a minha intenção, mesmo que eu tenha no meu celular alguns aplicativos, eu não me senti à vontade e nem com vontade de sair com ninguém com quem eu conversei. Por mais que eu tenha tido um encontro ou outro, eu não estava muitas vezes querendo, mas eu me sentia muitas vezes culpado, porque eu sabia que essa era uma pergunta, ou é uma pergunta que vão me fazer. E aí, com quantos negros você ficou lá na África do Sul? E aí, como é que são os caras? E aí, como é que é o tamanho de não sei o quê? E aí, como é que são na cama? Eu não viajo o mundo procurando sexo, eu não viajo o mundo procurando corpos diferentes, eu viajo o mundo procurando histórias. Uma coisa que eu falei pra mim mesmo e que eu cumpri foi: eu quero viver histórias que me inspirem. E aí não importa se é uma história afetiva com alguém ou histórias que eu vinha viver com outras pessoas com quem eu vou me conectar aqui. E se não tiver essa conexão da forma como eu desejo, eu prefiro não me arriscar e não ir. E tá tudo bem, sabe? Uma vez eu perguntei pra minha terapeuta, mas será que eu tô deixando de viver? Será que eu tô evitando certas coisas? Aí ela me falou assim, mas por que você tá se obrigando a fazer uma coisa que naturalmente você me dizendo você não está confortável? Você não quer fazer. E, de fato, não tava afim, não tava querendo. Então, tipo, eu acho que ter conseguido colocar isso pra fora, dentro desse espaço seguro que é o nosso aqui, isso também foi muito bom. Um outro sentimento que me veio, né, eu acho que o Chá Comigo tem sido esse lugar, né, e tá sendo muito bom. De pertencimento. Você tá num lugar que você olha em volta e você vê muita gente com a pele parecida com a sua. E eu nunca tinha tido essa experiência, a não ser em Salvador e em alguns lugares do Rio de Janeiro. Mas aqui é diferente porque, assim, eu sei qual a condição, muitas vezes, financeira da maior parte das pessoas pretas que eu vejo no Brasil. E aqui é o completo oposto. Lógico que a gente tem pobreza, lógico que a gente tem township, que são as favelas, lógico que as pessoas que são daqui mesmo devem ter muitas dificuldades, mas eu, enquanto brasileiro, visitando esse país,
O que eu posso levar para o Brasil é essa experiência única de ver pessoas pretas tendo carrão, de ver pessoas pretas tendo uma casa gigantesca, de ver pessoas pretas construindo família unida, pai, mãe e seus filhos ali, ou não importa qual que é a configuração familiar, porque aqui também é um país muito friendly para a gente, mas você vê as crianças crescendo, estudando em escola com uniformezinho, sabe? Tão bonito, sabe? Me fez querer imaginar um futuro onde eu pudesse ser um pai, sabe? Eu falei para algumas pessoas aqui sobre a ideia de paternidade independente, que ainda não é a minha realidade no Brasil, porque eu não tenho condições nem de me sustentar sozinho. Mas por mais que eu esteja com saudade da minha casa, do meu país, dos meus pais, das minhas cachorras, da vida que eu levo no Brasil, eu não queria perder isso aqui, essa segurança de andar no mercado, essa segurança de sair na rua, essa vontade de viver e conquistar coisa. Aprender inglês em outro país que só fala inglês realmente é muito diferente. Eu não sinto obrigado a aprender inglês, eu tenho prazer de ir para a escola. Antes eu não gostava muito, eu acho que a professora Karina é a única professora que me faz ter vontade de aprender inglês e que eu vou voltar assim que eu voltar para o Brasil. E é isso, tá se encerrando essa jornada agora, mais de uma história que ainda tem muita página em branco para a gente poder escrever. Eu quero continuar viajando para fora do país, eu quero continuar aprendendo inglês, eu quero continuar fazendo intercâmbio, eu quero continuar me conectando com pessoas, eu quero continuar vivendo tudo que eu não vivi nos anos que eu não me permiti viver essas experiências, porque eu vivi todas as outras experiências que eu me permiti ter. Eu sou muito intenso, né? Escorpiano. Eu gosto de viver as coisas com intensidade, eu gosto de viver as coisas com verdade. O que eu posso dizer para o Samuca do futuro, independente em quanto tempo eu vou ficar assistindo esse vídeo, mas eu quero que você saiba que você foi capaz de fazer tudo aquilo que você deseja ou desejava ou desejará, sabe? Tem muitas coisas que eu quero ainda na minha vida e eu quero construir isso ao lado de vocês, que têm me dado sempre um apoio gigantesco para que eu possa trabalhar com o que eu gosto. Eu gosto de fazer vídeo, eu gosto de me comunicar, eu gosto de inspirar vocês. Então, obrigado, Change Programs, por proporcionar essa experiência e por me permitir dividir essa experiência de uma forma tão livre, tão verdadeira, sabe? Esses vídeos, esses conteúdos, vocês sabem que tem uma marca por trás, vocês sabem o que elas estão oferecendo, vocês sabem qual que é o apoio que eles estão dando, mas o que eu posso te falar aqui de um CPF, não do CNPJ, é que de fato o Change Programs, eles foram fundamentais para que tudo isso acontecesse. Eles me trataram super bem, eles fizeram todo o processo que vocês também farão quando vocês forem fazer seu intercâmbio, o pré-embarque, o cuidado constante durante meus dias aqui. A gente fez um grupo no WhatsApp, onde a gente conversava, tirava dúvida. Foi perfeito, eu não me senti desamparado em momento algum. E eu acho que vem aí coisas a partir desse aprendizado que eu tive aqui. Tô bem feliz, tô bastante emocionado. E eu não sei, eu queria ficar aqui 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu sei que eu vou conseguir fazer isso, seja aqui ou em um outro lugar. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Eu tenho certeza que algo mudou aqui. E ao longo desse nosso ano, a gente vai descobrir tudo que mudou e todas as coisas que virão a partir dessa experiência. Marque quem você quiser que escute ou assista esse episódio do Está Comigo. E até o próximo episódio.